Bom, nós temos agora a participação, então, do Jogo Limpo com o Júlio Gadelha, que já está posicionado ao vivo aqui no estúdio da Rádio Rios. Júlio, bom dia, bem-vindo. Sem vinheta hoje, né? Bom dia, Samara. Bom dia, Rosali. Suspense, né? Mas é o Jogo Limpo com o Júlio Gadelha, gente. Pois é, nós estamos aqui hoje, nós trazemos nessa segunda-feira vários assuntos que ocorreram durante a quinta, sexta-feira, falar de novos candidatos, pré-candidatos, também temos algumas informações sobre o BR-319, asfaltamento no interior. A gente vai trazer alguns detalhes aqui e o contexto político de tudo isso. É isso, então contexto político para Roberto Cidade, querendo lançar o pai para deputado estadual, Júlio Gadelha. A gente teve esse anúncio feito ainda na quinta-feira da semana passada, onde o Roberto Cidade, que já vem caminhando para disputar uma eleição como deputado federal, deu uma entrevista lá na Onda Digital e ele afirmou que a ideia é que ele vá disputar para a Câmara dos Deputados e deixe como seu sucessor, como um indicado político para assumir a sua vaga lá na Leã como deputado estadual, o seu próprio pai. E aí as pessoas chamam ele de Roberto Pai, né? E o Geralmente Roberto Cidade, é de pai para filho, agora vai ser de filho para pai, né? e o Roberto Cidade é o Robertinho, né? Então a gente vê um novo movimento político de manter a influência da família Cidade dentro do parlamento aqui estadual. É importante a gente lembrar que a família já teve outras pessoas, deputados também. A gente teve o Orlando Cidade, teve o Hamilton Cidade, que desde a década de 90 vem tendo representantes do mesmo grupo familiar na Assembleia. Mas agora com mais destaque o Roberto Cidade, que teve esse papel central como presidente durante 3 mandatos, foram 6 anos como presidente da Assembleia, que isso dá um destaque para o político, ainda mais sendo aliado direto do governador. Então a gente vê mais um esquema, né, de pai para filho, agora de filho para pai, ou às vezes até irmãos que fazem parte do mesmo grupo político. E isso tem um ponto muito complicado quando a gente fala de democracia, porque isso daí traz um enfraquecimento da democracia. Porque a gente vê o quê? A mesma família usando as bases eleitorais para eleger os seus familiares. Aí, ainda mais quando a gente fala de quem está no poder, quem já tem um mandato, tem uma estrutura pública, a máquina pública, para poder financiar essas campanhas. E além de tudo isso, é uma concentração de poder. A gente vê que as famílias aqui do nosso estado colocam cada vez mais pessoas ligadas a elas, como cargos políticos eleitos, e isso concentra cada vez mais esse poder, tanto financeiro quanto político. Como um pai dificilmente vai ficar contra um filho, um irmão ou qualquer outro tipo de parentesco. Então a gente vê que acaba tendo uma anuência ali, uma parceria entre esses políticos. E acaba que o Roberto Cidade sai da Leã, mas não sai, né? Vai para a Câmara Federal, mas continua tendo um braço político aqui. E a gente não tem dúvida que as chances são enormes do pai dele ser eleito. Ele já faz um papel de bastidor, porque ele que é do interior, né, a família dele tem uma articulação em alguns municípios aqui próximos da capital, trabalha com navegação e também outras empresas. Então ele já tem uma influência na campanha do filho. E lembrar que o Roberto Cidade foi o deputado mais votado da história que a gente teve, mais de 100 mil votos. E agora vai disputar a Câmara dos Deputados com apoio do governador, toda aquela pompa, dentro de um partido gigantesco que é a União Progressista hoje, e deixa o seu pai, que vai ter aquela transferência de votos ali. Então, é uma coisa muito perigosa que a gente vê e traz para mim uma desconfiança muito grande de que realmente vai atender à necessidade da população ou está buscando apenas beneficiar a própria família. E isso confunde muito o interesse privado com o público, porque quando a gente fala de pessoas que são de famílias diferentes, a gente entende que cada um tem um propósito, um interesse público, de fazer alguma coisa, de construir um legado. Agora, dentro de uma mesma família, será que o interesse é realmente público ali? Ou será que é privado, é manter a influência política, garantir recursos, muitas vezes contratos, relações com os governos que vão passar? Isso parece muito mais assim um interesse particular da própria família de manter o poder. E Então, o que fez o pai, né? Querer vir agora, já que outros da família já vieram, o próprio filho veio e de repente o pai. Os irmãos dele já foram deputados. Isso. Aí depois de tanto tempo, se fosse até os outros nomes que a gente falou aqui, se o Orlando Cidade quisesse voltar, o próprio Hamilton, não sei se ainda está vivo, mas se quisesse voltar, foi deputado dos anos 90, e seria até mais plausível, né? A gente ia entender mais fácil. Mas realmente parece só uma indicação ali, concentrada realmente nos interesses privados. E é isso que a gente tem que questionar, isso que a gente tem que achar estranho. Por que o Roberto Cidade não indica um outro colega?
uma outra pessoa que trabalha, uma outra liderança para seguir, né, tendo essa influência. Que a gente sabe que eles saem dessas casas legislativas, mas eles mantêm algum tipo de contato, né? Mas colocar o próprio pai, ou às vezes irmão, essas coisas assim, para mim não é certo. Eu vejo que não é o caminho democrático de fato. Como a gente veio tratando alguns pontos aqui, gera concentração de poder, gera essa confusão entre interesse público e privado, para mim, causa uma desconfiança no eleitorado, e a gente vê que usando cada vez mais a máquina pública para se beneficiar, para ter pessoas ligadas a eles diretamente no poder. E caso parecido a gente vê quando a gente vê o prefeito querendo indicar a filha para vice-governador, quando a gente vê casos de deputados estaduais que elegem vereadores que são às vezes filhos, irmãos, alguma coisa nesse sentido. E Manaus está cheio disso, gente. Tem muitos exemplos. Se a gente for parar para olhar, eles só fazem às vezes não colocar o mesmo sobrenome, que é para não ficar assim, não dar na telha logo de cara, né? Mas muitas vezes são membros da mesma família. E isso aqui tá virando moda. Tá virando moda. Tem muito deputado que tem irmão vereador, tem muita gente que coloca filho na política. Então, a gente tem que começar a abrir os olhos para isso. E buscar ter cada vez pessoas diferentes. Porque se essa questão do partido, da representação, é para que cada político represente uma parte da sociedade, quando a gente coloca pessoas na mesma família, está representando a mesma pessoa. Porque é a mesma base, são os mesmos votos, é o mesmo dinheiro, é o mesmo investimento. Só muda ali o cargo. Infelizmente. A gente parte agora para o segundo assunto, que antes era considerado uma tragédia, né? E até eu acredito que ainda é uma tragédia, uma vez que muitas famílias foram impactadas e continuam sendo impactadas com as pontes que caíram, né, há 3 anos, né, vai fazer 3 anos essa situação lá da BR-319, e ontem serviu como palco, né, essas pontes que já estão prestes a ser entregues, serviu como palco político, né? Estou falando aqui de Omar e Braga, que lideraram a comitiva que percorreu ontem a BR-319 e eles também foram parar nessa ponte, em Júlio. Um assunto que passou despercebido por boa parte desse primeiro mandato, desse mandato do governo Lula, e os seus aliados, o senador Eduardo Braga e também Omar Aziz, quase não falaram de BR-319. Poucas visitas foram feitas lá. Aí agora, num momento mais decisivo, onde a ponte do Rio Curaçá, que foi aquela primeira que caiu ainda em 2022, está prestes a ser entregue. Já foi liberado... Só uma, né? Só uma vai ser entregue. Já foi liberado o tráfego parcial dela, já está começando a passar carros pequenos. E foi liberado nesse fim de semana. Aí a gente viu esse movimento grande dos 2 senadores de estarem lá durante a entrega dessa obra do governo federal. Então, virou palco realmente de campanha, de promoção política, a entrega dessa obra, que foi uma coisa que vem afetando a gente há muitos anos já, pelo menos 3 anos, que a gente depende de balsas, voltou para essa questão da balsa e também o tráfego muito mais lento, muito mais perigoso por conta dessa falta dessa estrutura de pontes, e agora a gente vê a BR-319 entrando em foco de novo, e coincidentemente é perto da época das eleições. Parece uma coisa assim, previsível até, né? Quase todos os anos a gente vive essa dinâmica de falta um ano e meio para as eleições e principalmente esses que querem cargos a nível federal, como senadores e deputados federais, começam a tocar nesse assunto. E aí está faltando realmente a gente ver coisas concretas. Porque a gente vê a movimentação intensa desses senadores, um quer vir para governo, o outro quer reeleição, e começam a falar tanto de BR-319, dizendo que já está tudo certo. Mas até quando o presidente Lula veio aqui, pouco falou disso. Ele esteve aqui há pouco tempo, uma semana atrás, e pouco falou da BR-319, afirma que vai fazer, mas são promessas que a gente já ouviu aqui, a população do Amazonas, e não sai. E um ponto crítico que a gente vê é essa questão do trecho do meio, onde tem uma licença já de 52 quilômetros. E 52 quilômetros parece uma coisa tão pequena, às vezes é uma quantidade assim de quilômetros que vai mudar a realidade de muita gente, mas mesmo assim, ainda comparado com todo o trecho do meio, que são 400 quilômetros, é uma pequena parte. É uma pequena parte que ainda não saiu do papel, mesmo com a licença ambiental já garantida. Sempre aqueles entraves, a gente não consegue ver as licitações darem certo, e eles aproveitaram para passar por esse trecho. Quando o povo estava no sufoco, né, por causa da ponte que caiu, a gente não viu eles lá. Verdade. A gente viu o Plínio. O Plínio já chegou aí lá. Mas a gente não viu os outros da população, das comunidades, né, da que tiveram que tirar dinheiro do bolso para fazer travessia. É isso que a gente percebe que no momento realmente crítico, no momento que aconteceu as confusões, todo mundo sumiu.
Aí agora que está se resolvendo, que está começando a mudar a realidade lá, vai ser entregue essa ponte prevista para outubro, está entregue a primeira ponte, que é do Rio Curaçá, nessa primeira quinzena, aí eles começam a aparecer lá e postam vídeos onde aparecem as máquinas trabalhando, dizendo que vai dar certo, olha o que está acontecendo, como se eles tivessem uma influência direta nisso, querendo extrair aquele capital político de tudo isso. Então serviu realmente de uma propaganda dos dois senadores, eles estão lá para trabalhar essas comunidades que ficam em volta da BR-319 e com aquela promessa de que esses 52 quilômetros vão ser asfaltados. A verdade é essa. Trabalhando essa ideia, aquela região que hoje é muito assim, tem muita mágoa, muito receio dessa questão da BR-319 que nunca sai e as pessoas passam dificuldades, ainda mais com quem está vivendo esse período sem as duas pontes. Antes, para uma viagem para Altazes, demorava pouco mais de 2 horas. Hoje é 4, 5 horas que as pessoas demoram para chegar aqui. Ainda tem a questão da balsa da Ceasa, que já é outro gargalo também. Então, é vários momentos que elas passam ali por demoras, por atraso, por fila, porque diminui o fluxo sem a ponte. Querendo ou não, a balsa ali, quando tem carros grandes, caminhões, ela não pode passar todo mundo junto. Então, um ponto sensível que a gente vê que tem esse movimento dos senadores de querer se aproximar dessa população nessa época eleitoral. Então, esse fim de semana serviu muito de campanha política para esses dois políticos, senadores, e a gente vê que estão começando a ir para o interior para levar essa ideia de que a BR-319 vai sair caso eles sejam reeleitos. Mais uma promessa, mais uma vez, esse tema da BR-319 sendo usado dessa forma, de forma eleitoreira. E é isso que a gente não quer. Será que vai dar certo mesmo? A gente tem o Eduardo Braga, que é senador há 16 anos. O senador Omar Aziz também já está chegando próximo disso, já foi governador. Passaram e não por 2 governos isso. Lula e metade de Dilma. Exatamente. Só de governo do PT, em que eles foram alinhados em todo momento, a gente já passa de 20 anos. E até hoje não conseguiram asfaltar esse trecho pequeno de 50 quilômetros, que é o mais assim, importante, que é onde passam as principais vias de cargas, as principais cidades, de Humaitá a Borba. Então como é que a gente vai resolver isso? Será que vai valer a pena a gente novamente acreditar na promessa desses políticos? Esse é o ponto-chave que a gente tem que realmente refletir. Porque eles estão há muito tempo no poder e ainda não conseguiram fazer muita coisa. E vamos a um outro assunto, Júlio, sobre agora rodovia estadual, né? Estamos falando especificamente da AM-352, que passa por revitalização com investimento de 257 milhões de reais no município de Novo Airão. Esse é um ponto-chave que recentemente eu fui a Novo Airão. A estrada está bem precária mesmo. A gente tem um trecho de cerca de 100 quilômetros. Quando a gente chega próximo de Manacapuru, aí dobra à direita, entra nessa AM-352, que é a que liga Novo Airão. E boa parte dela estava bem precária. Tinha algumas partes que já estavam na terra batida, outras com asfalto muito ruim, muito esburacado. Então, uma área de pouco mais de 100 quilômetros demorava 2, 3 horas para a gente conseguir trafegar. Ainda mais quando a pessoa vai em carro pequeno, que não pode estar caindo em qualquer buraco que vai prejudicar o veículo. É muito demorado mesmo esse tráfego. E lá passa caminhões grandes, é a única via de acesso que o município de Novo Airão, muito conhecido pelo turismo, tem uma economia boa, que liga às outras regiões, né? A gente sabe que Novo Airão tem uma ligação muito grande com Manacapuru, também com Iranduba e aqui com a capital. E, Júlio, esse trecho que a gente mostra aí nas nossas lives YouTube e Facebook é justamente o trecho que estava ali só no barro. Exatamente, um trecho já bem próximo da cidade de Novo Airão, o trecho estava no barro. Já estava no barro, na terra batida. Nossa. E no período de chuva, a gente sabe que fica complicado. E agora já está um pouco mais de sol, estava melhor. Mas mesmo assim, para quem vai com carros pequenos, prejudica muito o tráfego e levanta aquela poeira, gera um problema sério. E a gente vê que agora teve um anúncio na sexta-feira que o governador esteve no município, Wilson Lima, para anunciar realmente essa reformulação. A ideia é asfaltar toda a estrada de pouco mais de 100 quilômetros, e esse investimento que a gente tem que ficar de olho, são 257 milhões, e não inclui só a estrada, também toda a estrada, mais algumas ruas, cerca de 16 ruas do município, e também uma comunidade que vai ser beneficiada, que é a comunidade de São Domingos, que vai ser beneficiada também, hoje ela é só ramal, vai receber o asfalto. Então, é um ponto muito interessante da gente destacar, porque essa estrada estava há alguns anos sem manutenção adequada, apenas com tapa-buraco, recapeamento. É incrível isso. O Gabriel colocou agora em tela cheia. É incrível a gente ver uma estrada dessa e dizer que isso liga a Novo Airão, um município de um turismo
pujante, onde as pessoas vão para lá, né? É incrível isso. Até as pessoas de fora do país, Verdade, né? Justamente. É um turismo lugar doméstico, conhecido. turismo internacional, Triste gente. isso, olha. A questão aí também é de turismo de aventura, a pesca esportiva, né? E é um, Tem a Navilhanas lá, né? Que é conhecido mundialmente como isso, é um dos maiores receptivo arquipélagos. turístico incrível esse município e, né, a gente trazendo aqui a realidade da situação de como está essa estrada, né? Será que vai ser investido, resolvido finalmente? É isso que a gente tem que cobrar, porque esse valor, a gente está falando de um valor muito alto, 257 milhões, que dá para fazer todo esse trabalho de uma maneira correta, com um asfalto de qualidade. Porque o que a gente vê, muitas vezes, a gente tem um caso, por exemplo, de Rio Preto da Eva, já foram investidos quase R$500 milhões e a estrada ainda continua ruim. Eu falo assim, ao longo de todo o governo Wilson Lima, vários aditivos, vários contratos, tem uma situação no interior que a gente não consegue entender, a conta não fecha. O governo entra com dinheiro para fazer o asfaltamento dessas vias, que são uma das poucas vias que a gente tem de acesso a esses interiores, e quando a gente vê no final do tempo, no final do prazo, que era para estar tudo resolvido, não, na falta alguns trechos, ou tem trechos que são recapeados de uma maneira ruim, sem qualidade, que logo, pouco tempo depois, já está esburacado de novo. Então a gente não consegue entender isso. A única explicação é que tem algum tipo de desvio, algum tipo de corrupção dentro disso. Então a gente tem que chamar a atenção, porque o governo do estado faz a sua parte quando entra com dinheiro. Porque a gente sabe que os municípios do interior não têm condições de arcar com os custos de um asfaltamento de uma estrada. Aí, quando chega mais na frente, por exemplo, daqui a uns 6 meses, que é um tempo razoável da obra, que é quando vai começar o inverno, que a gente vai ver o resultado. Porque agora está no verão, então a qualquer maneira que a estrada esteja, mesmo de barro ou não, vai ter o tráfego vai ser garantido, tem como as pessoas chegarem lá. Mas quando chega próximo lá de janeiro, fevereiro, março, abril, que começam as chuvas, que a gente sente a falta da estrada de qualidade. Então, esses 257 milhões eu espero que sejam realmente investidos em um asfalto de qualidade, de pelo menos 5 centímetros, com aquelas pontas bem feitas, sabe? Porque às vezes botam tudo assim meio que mal feito, não fica reto a lateral ali. Justamente não fazem com meio fio, né? Não fazem com meio fio, não pintam, não sinalizam. Pouco tempo depois começa a quebrar, começa a ter erosão na pista. Então, com esse valor, tem condições reais da gente ter a pista toda asfaltada. Se a gente for fazer um cálculo aqui, é mais de 2 milhões por quilômetro. E é um valor razoável, acima do valor de mercado, que a gente compreende que tem esse valor porque a gente está falando do interior, de uma estrada que é distante. Então tem condições reais da gente ver essa estrada impecável. E é isso que a gente quer cobrar daqui a alguns meses. Que a gente possa ir para Novo Airão, num carro pequeno, num carro que for, com qualidade, chegar rápido, e que daqui a pouco tempo, eu tenho alguns amigos lá, vou perguntar quando eles vierem para cá como é que está essa situação da estrada, que as obras sejam entregues ainda esse ano. Dá tempo de fazer tudo isso. De moto, bicicleta, Exatamente. né? O importante é que Se o realmente... dinheiro já está disponível, dá tempo. Vamos aproveitar aí o verão, né? As obras já foram iniciadas, já está feito na parte que está no barro, está sendo feita aquela compactação para poder receber o picho, o asfalto, e tem outras áreas que o só é realmente recapear, porque já tem uma camada de asfalto. Então, não tem tudo para dar certo isso daqui. É um dado importante para a gente saber, quem vai para Novo Airão saiba que a estrada vai ser reasfaltada e que a ideia é que em poucos meses a gente tenha uma estrada de primeira, como é a de Manacapuru, por exemplo. Quem vai para Manacapuru não tem dificuldade nenhuma com a estrada. A Avenida Manuel Urbano, perfeita, todo tempo perfeita. Por que não consegue manter isso lá próximo também? Para quem não sabe, a gente vai na via perfeita, 3 faixas. Aí quando a gente dobra em Novo Airão, começa ali o caos. Aperreio. Ai, meu Deus. Nossa. Então, tem recursos, tem dinheiro, dá para fazer isso daí de uma maneira boa. E é o que a gente espera desses recursos aqui, que sejam recursos do governo do estado, sejam bem usados. Que a gente possa ter uma infraestrutura de qualidade. A gente fala tanto de BR-319, mas até as nossas AMs aqui passam tanta dificuldade para a gente conseguir ter estradas boas. A M070 também, a gente falou recentemente, né? Da AM010, na verdade, de Rio Preto da Eva. O vereador veio aqui e disse que ainda está em más condições. Agora que está sendo feito um trabalho de recapeamento de alguns trechos. Então a gente tem que ter esses recursos sendo bem investidos para a gente ter estradas boas, pelo menos para esses municípios da região metropolitana. Novo Airão é região metropolitana. Tem ponte, tem estrada, dá para chegar com tranquilidade, se tiver um trabalho bem feito, principalmente nessa área de infraestrutura. São 9h03, a gente vai a um breve intervalo e volta já já no segundo tempo do Jogo Limpo com Júlio Gadelha. É rapidinho. Jornal da Rios.